até hoje. Por quê? A própria lei já falava que o negro era coisa, não é verdade? Ele não era gente e permitia que ele fosse escravizado. Então, nesse país, infelizmente, as pessoas de menor renda, para eles conseguirem estar no mercado, para eles conseguirem ter uma proteção dos seus veículos ainda que velhos, é preciso que eles se organizem. E nesse papel, eu acho que as associações, elas precisam de ocupar, defender e enfrentar esse poder econômico. Bom, doutor Freitas, eu queria que o senhor esclarecesse isso sob o ponto de vista legal. Por quê? Meu pai, meu avô, tem 70 anos de idade, ele vai fazer um seguro do carro dele. Por que a seguradora, pô, esse velho, ele não tem mais o mesmo reflexo, ele não, ele vai pagar 2 mil por mês. Eu vou cobrar dele um absurdo. Perfil, né? Exatamente. Perfil. E o que acontece? Ele fica sem... se ele não tiver, quer dizer, não, mas se ele for um aposentado que não tiver condições financeiras para poder pagar um absurdo no seguro do carro dele, o que ele tem que fazer? Ele vai procurar uma associação. Olha, Márcia, se ele Qual for que é a base? aposentado, de maneira nenhuma ele vai pagar 2 mil por mês, como disse o vereador, com certeza. Ele não tem condições de pagar. Nesse país, não. Mas aí, qual que é a base legal para que as associações ofereçam essa proteção automotiva? Porque não é só o seguro do carro, enfim, é uma série de benefícios. Nós temos que fazer menção à fala do Coronel Mendonça, que foi muito bem colocada, muito apropriada, quando ele chama o cenário da discussão a figura da seguradora e faz o comparativo, não só das restrições que são impostas pela seguradora quando da contratação do serviço dela, assim como a situação do preço que efetivamente no sistema de associativismo ele é infinitamente mais barato. Mas isso é muito fácil da gente entender. Primeiro, nós temos que separar uma coisa da outra. A proteção automotiva não tem absolutamente nenhuma ligação, veja bem, nenhuma ligação com a questão do serviço prestado por seguradoras. Uma coisa é você adquirir uma apólice de seguro, há um contrato, há todo um ordenamento jurídico, as seguradoras elas vendem aquilo por um preço previamente ajustado, né? E você, ao adquirir aquela apólice, você já tem ali previamente ajustado que em acontecendo um sinistro, um roubo, a perda daquele bem, ela vai te indenizar aquele valor que foi contratado, não é isso? Então é um negócio completamente diferente da proteção automotiva. Se você buscar, inclusive, a tradução literal de proteger e segurar, você já começa a compreender que há uma distância muito grande disso. O que é a proteção automotiva nas associações? Pelo menos eu pessoalmente visitei e verifiquei mais de 30 entidades dessa, como é que trabalham, discute-se muito a fragilidade do ponto de vista administrativo, e essa discussão ela é outra coisa completamente descabida. Por quê? Porque aquelas pessoas, cada uma vem de um nicho, cada uma tem uma formação social, tem um sentimento que ela traz consigo. E esse sentimento, essa linguagem, ela é respeitada, ela é direcionada ali dentro daquela associação que ela está. Quem procurou associar-se à Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar tem uma identificação com aquele meio. Ou é filho de militar, ou é militar, ou... enfim, ele tem alguma ligação, ele tem alguma razão para estar ali, ele se sente em casa ali, não é isso? Outra coisa interessante sobre esse aspecto, que eu, como disse, são muitas as variantes, mas se você pegar pela Constituição Brasileira, que diz que todos são iguais perante a lei, você vê a colocação do coronel e você vê que aí já tem alguma coisa errada. Porque quando a pessoa chega numa seguradora e pretende o mesmo serviço e ela tem um tratamento diferente, então já houve a quebra literal de um princípio constitucional. Claro. E aí quando o sujeito chega na associação, ele é recebido sem nenhum questionamento, né? E ele, quando ele procura proteger o patrimônio dele, como disse, não é segurar, é como se nós aqui, somos em 8 nessa sala, se nós, entre nós, combinássemos de que em um de nós, sendo vitimado com uma colisão com o nosso carro, com o furto dele, que nós dividiríamos entre nós esse prejuízo. Era meio que nós admitirmos que temos certeza que um de nós será vitimado. Os índices estão aí, como você colocou, tem a questão da infraestrutura urbana, tem a questão do crescimento da frota, né? A falta da infraestrutura, o crescimento da frota, o crescimento em índices alarmantes da violência, né? A redução, né, quer dizer, a situação econômica do país hoje permite que qualquer pessoa compre um carro, né? Hoje, com prestações pequenas, né? E aí eu gostaria de fazer um complemento, vereador, me permita, Márcia, que eu digo que é inclusão social, por quê?
Porque, olha, basta levantar, são dados concretos. Eu fiz esse levantamento. Cerca de 80% a 90% das pessoas que participam dos programas de proteção patrimonial, de proteção veicular associativo, eles são pessoas alijadas do mercado de seguradora. Eles estão fora desse mercado. Seja pelo ano do veículo, que via de regra está lá abaixo da tabela mínima, considerada bom negócio por essas instituições, seja pelo perfil da pessoa, idade, né? E principalmente pela pouquíssima condição financeira. Né? Então ela tem necessidade do serviço, mas tal como ele é colocado, ela não tem acesso a ele. Né? Então o que está se discutindo é um negócio, olha, é um movimento legítimo, é um movimento social legítimo que veio para ficar, e toda e qualquer discussão em cima disso tem que partir da premissa que uma coisa é seguradora e outra coisa é instituição, associação sem fins lucrativos, criada a partir do anseio, da necessidade dos seus associados, voltada para atendê-los. Sabe, Márcia, eu disse a um deputado que se arroga a condição de defensor dos consumidores, recentemente, eu disse a ele, olha, deputado, uma coisa muito diferente da outra, você querer defender o consumidor, você querer proteger o consumidor, é diferente de você querer pensar por ele, de você querer decidir por ele. Ora, qual que é a opção que ele tem diante do que está aí? Se ele não tem nenhuma opção, é como a questão da segurança pública mesmo. Exatamente. Onde o Estado falha, né, a sociedade se une para poder... Então não interessa de que forma a sociedade está se unindo para poder ter os seus direitos garantidos. O Estado falha na segurança pública. Aí todo mundo acha ruim que os moradores de uma rua contratem um segurança particular para tomar conta do seu patrimônio, né? Acha ruim, tudo bem, fala que é legal, mas não vai lá e não dá segurança pro cara, né, Cabo Júnior? Então, basicamente o que a gente quer saber sob o ponto de vista legal, essas associações... Eu falo assim com muita... Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Com muita tranquilidade, porque eu acompanhei de perto essa discussão, inclusive quando fui deputado federal, o poder das pessoas se associarem. A primeira coisa, a gente tem que discutir a legalidade. Existe alguma ilegalidade em grupos criarem associações, seja para proteção automotiva, seja para a própria segurança? A Constituição, ela permite, ela diz que é livre a associação. Desde que ela não seja paramilitar, o que não é o caso, as pessoas podem se associar sob forma de associação, sob forma de cooperativa. Você vê hoje, algumas cooperativas recebem incentivo, inclusive público, para isso. Inclusive do governo. Do ponto de vista legal, ela é legal. Agora, há um pano de fundo nessa discussão toda, e aí o nosso querido amigo disse assim com muita tranquilidade: quem é o cliente da proteção automotiva? É aquele cidadão. Hoje qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas consegue comprar um carrinho, seja em 72 vezes, sem entrada, tem mais facilidade hoje do que antigamente. Verdade. São pessoas que, regra geral, não poderia ter um seguro. Um seguro